Mas a morte no seu corpo não podia segurar. Ele reina para sempre, o Cordeiro de Deus. E o inferno derrotado, aos seus pés reconheceu. Ele reina para sempre, o Cordeiro de Deus. Graça e paz, amados. Graça e paz, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos aqui a um evangelismo, não é? Que culto abençoado. Meu Deus, olha que culto maravilhoso que nós tivemos, abençoados. Que culto maravilhoso. Deixa eu pegar aqui meu caderno, já mostrei para vocês, não é? Olha, abençoados, esse mês de setembro, hoje é dia 29 de setembro. Esse mês de setembro, eu completei 6 anos no ministério. Eu amo, abençoado. Eu tava aqui agora, lavando uma louça ali, eu tava pensando, 6 anos de ministério, quanto tempo que você tá aí acompanhando o Ministério Graça Apostolado? Os que leem a Bíblia, tem muitos aí, não é, irmã? Não é, irmão? Tem muitos aí que há muitos anos estão acompanhando o MGA através da minha vida, abençoado. Então, não recebeu a graça? Ou você está agradando aos homens, ou você está grudado com os homens. De fato, você não recebeu graça nenhuma, abençoado. Se você estiver fazendo a vontade dos homens, você não recebeu graça nenhuma. Mas também eu estava andando hoje na rua e eu estava pensando, né? Mas graças a Deus que esse ministério foi enviado a vocês, né? Graças a Deus, esse ministério foi enviado para vocês. Porque eu tenho certeza, abençoado, que o jugo de vocês está mais leve. Não está tanto quanto o nosso, né? Pela graça sois salvos, mas uma igreja em graça, uma igreja em graça, com I minúsculo, igreja nós, I maiúsculo, igreja de Cristo. Porque quando a igreja vai, a igreja de Cristo ressuscitado, essa descansa. Não vive de sacrifícios, não vive de obras mortas, não vive abençoado. Não vive na prostituição, não vive na lascívia, não vive de uma maneira que não agrada a Deus. Eu vou ler aqui um verso que está aqui no meu coração. Olha, quando eu estava lendo aqui, Malaquias 1. Malaquias 1, verso 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde é que está a minha honra? Aonde é que está a honra ao pai abençoado? Com a idolatria às margens, com as subidas no monte, com o modo de viver judaico. Aonde é que está a honra de Deus abençoado? Se você ainda está ouvindo o Ministério Graça Apostolada há muitos anos, onde é que está a honra do Pai? Não é? Então, disse o Senhor, olha lá, ó. O Senhor, livro de Malaquias, não é? Através de Malaquias, olha lá, ó. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. O filho honrará ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está respeito para comigo? Diz o Senhor. Olha só, a palavra de Deus mesmo abençoado. Palavra de Deus mesma lá, ó. Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Quando você apresenta quando você, abençoado, apresenta uma petição sua a Maria, quando você apresenta o seu corpo, que é templo vivo do Espírito Santo, a deuses estranhos. Então, mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome?
lá em lá em Mateus, em capítulo 1, verso 18 de Mateus, lá está: então José, você porás o nome dele de Jesus. Então, abençoado, quando você pede alguma coisa, você não pede em nome de Jesus e pede em nome de outros deuses e diz que outros deuses te ajudam, o Pai está dizendo: aonde é que está a minha honra aí? Onde é que está a minha honra? Porque eu te salvei, eu te santifiquei, eu te justifiquei. E onde é que está a minha honra? Eu gostaria de estar sabendo essa resposta aí. Então, o justo hoje, abençoado, ele está sendo envergonhado pela graça de Deus. O justo, ele está sendo envergonhado. Ele não tem uma vida boa. Por quê? Porque a vida dele é uma vida promíscua. Uma vida que não é santificada, não é? Ele está santificado no Espírito, mas a vida dele não está firmada em Cristo, não está firmada na rocha, está firmada em areia, está firmada em estátua, está firmada em caneta ungida, está firmada em um monte de coisa abençoada, mas não está firmada em Jesus Cristo, não está firmada em Jesus Cristo. Muita gente está aí com suas casas, com seus palácios, com seus dinheiro, com sua mansão, com sua piscina, mas não está reinando em vida. Por quê? Porque não está dando honra ao Pai. Está em redes sociais, está mostrando fotos, mas não está vivendo aquilo. A vida não está boa, a vida não está legal, nada dá certo, não tem anjos para esta pessoa. Tem que ter coragem de falar essas coisas abençoadas. Tem que ter coragem. A vida não está boa, porque está dando honra a deuses estranhos e não ao Pai. Ah, mas eu dou ao Pai. Mas diz o Senhor, eu não divido a minha glória com ninguém. Mas os filhos de Deus dividem. Os filhos de Deus estão dividindo a glória do Pai, dando a glória para os seus joelhos, dando a glória para os seus deuses, dando a glória para a rosa que trouxe para casa, dando a glória. Jesus, ele disse, não é? Vai e pregue a palavra. Não levais nada, nem bolsa, nem alforje, nem nada. E o que estão fazendo? Levando e trazendo, e levando e trazendo, e levando e trazendo, e levando e trazendo, e onde é que está a honra do Pai? Que palavra, viu, abençoado? Que palavra, não é? Muito bom, muito bom. Muitas pessoas, muitos filhos de Deus só honrando a Deus com a boca, só honrando a Deus com a boca. Disse Jesus, hipócrita. Bem o profeta Isaías profetizou, hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse Jesus. Olha, abençoado, quão grande, suave, doce é a palavra do Senhor. Ah, se todos pudessem receber a graça de Deus. Mas Maria, a graça de Deus, abençoado, quando eu vou na feira e eu entrego os meus folhetos e eu vejo cada um daquele que me dá as frutas, me dá a banana, me dá a laranja, me dá a melancia, me dá o peito de frango, me dá. Quando eles me dão, eu dou um folheto, trabalhando para o meu Deus, edificando a vida deles lá fora, abençoado. Com a graça de Deus, porque eles dizem Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, e é um jargão que virou na boca do povo, um jargão. Efésios 1:3, Efésios 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua
vontade. Então, pelo corpo de Cristo abençoados, Ele nos elegeu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Somos filhos de adoção porque os legítimos eram os judeus, mas judeu recusou Jesus Cristo, não creu nele. Como assim hoje os filhos de Deus, os gentios, não creem na nossa pregação, disse Paulo. Recusam a ministração da graça de Deus feita em Cristo Jesus. Maria, você está falando a verdade? Estou falando a verdade, abençoado. Recusam Jesus Cristo ressuscitado. Recusam Paulo. O Espírito Santo, ele me disse, eles mostram Paulo, mas eles não te levam até Paulo. Eles mostram Paulo, mas eles não te levam até a ministração da graça de Jesus Cristo ressuscitado, que está com Paulo. Isso foi o que o Espírito Santo me disse, abençoado. Efésios 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão aí, e fiéis em Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa, esse Efésios 1 é tremendo, abençoado. Então, bendito seja o Deus de Pai, que nos abençoou, que nos santificou. Bendito seja o Deus e Pai que nos justificou. Bendito seja o Deus e Pai que nos comprou por um bom preço. Tem pessoas que não sabem que essas são as bênçãos celestiais que Deus reservou para nós e nos deu. Pela graça somos salvos. Pessoas que não sabem disso. O mundo lá fora está morrendo e não sabe disso. Como eu disse, quando eu vou na feira e aquelas pessoas, e Deus te abençoe, sacolinha de dinheiro e Deus te abençoe, sacolinha de dinheiro e Deus te abençoe. Então é uma forma deles agradecer. Mas é uma forma errada. Errado, porque tem que agradecer ao Pai. Pai, eu te louvo, eu te exalto. Pai, eu te louvo, eu te exalto. Porque tu reinas, porque tu vive. Pai, eu te louvo, eu te exalto, porque tu reinas, porque tu vives. E o Senhor me deu as bênçãos espirituais. Me santificou, me elegeu. Hoje eu sei que eu sou filho, ainda de adoção, filho de adoção, de papel passado, legítimo, herdeiro do reino de Deus. Hoje eu sei de todas essas coisas. Mas os filhos de Deus que estão lá fora não sabem, abençoado. Não sabem. Então quando eles me falam, Deus te abençoe, eu entrego um folheto e digo, você sabia que você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais? Eles não sabem. Eles não sabem. Então, abençoado, nós, em graça, com a graça revelada, quando alguém diz, Deus te abençoe, eles dizem, mas eu estou desejando bênçãos para vocês e prosperidade. Mas nós estamos prósperos no reino de Deus, abençoado. Como filhos legítimos de Deus, nós estamos prósperos no reino de Deus, abençoados e santificados no reino de Deus, abençoado. Nós estamos prósperos, já comprados por um bom preço. Somos filhos, somos herdeiros, somos legítimos, somos filhos perfeitos. Filipenses 3,15, filhos perfeitos em Cristo, sem fazer absolutamente nada. Onde é que está a honra do Pai? Então, nós não desejamos. Por que nós não desejamos? Alô, eu não desejo a você. Vou repetir essa frase. Eu não desejo a você. Eu não desejo a você. Com Deus te abençoe, porque você já está abençoado. A graça abençoada é uma tremenda revelação. O mundo de Deus é o mundo das ovelhas fantástico. O mundo de Deus é um mundo fantástico, abençoado. Onde nós louvamos, onde nós agradecemos a Deus por todas essas coisas. Diz o Senhor, se eu sou o Pai, aonde é que está a minha honra? Que vocês estão subindo e descendo o monte, indo buscar Deus,
no monte, sendo que Deus, o próprio Deus está em nós, abençoado. Aonde é que você está indo buscar a Deus, sendo que o Deus de Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, está habitando em nós nessa nova aliança. Eu não desejo a você. E o mundo de Deus é fantástico, mas os filhos de Deus não conseguem entrar no reino de Deus, são carnais. Livres, não libertos, abençoados. Um povo em graça é salvo pela graça de Deus, mas não é um povo libertino. Não adianta, abençoado, entrar no canal Graça sobre Graça Macedo, não prestar atenção na palavra e prestar atenção nas fotos que a Maria posta, porque eu faço um trabalho abençoado para Deus. Amém? Eu faço um trabalho com muito amor para Deus, porque eu recebi a graça e eu gostaria que todos recebessem a graça. Não depende de nós, depende de Deus. E eu quero ler aqui, abençoado, Tito, que foi uma palavra que o Espírito Santo me disse. Acho que foi domingo, não é? Hoje é segunda-feira. Está aqui tá em Tito. Tito 2. Tem alguns versos aqui que eu quero ler. Amém? Eu não te desejo. Deus te abençoe, porque você é um abençoado em Cristo Jesus. Tito 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Estou falando. Eu não te desejo. Deus te abençoe, porque você é abençoado. A graça de Deus abençoada é uma frase revelada. Se o Espírito Santo soprar na sua mente, no seu ouvido, se o Espírito Santo soprar na sua mente, João 19:30, tetelestai, tudo está consumado. Uma frase. Se o Espírito Santo interpretar aquilo que ele deseja no seu ouvido, nunca mais você é a mesma pessoa e nem faz as coisas que um libertino faz, abençoado. Tito 2. Tu, porém, fala a sã doutrina, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, exorta os velhos, a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Olha este ensino, hein? Que maravilha. Que maravilha, abençoado, que maravilha. Eu vou ler novamente esse verso 2. E Efésios 1:3. Eu não te desejo. Deus te abençoe. Tá captando, abençoado? Hein? Homens de Deus, servos de Deus Altíssimo, né? É assim que tá escrito, abençoado. Isso aqui é uma maravilha, abençoado. Nossa, olha, domingo na igreja, abençoado. Domingo foi uma adoração que, olha, agora o Espírito Santo tá me levando quando eu chego lá tá o ensaio, né? Então tá o ensaio lá e quando eu desço da sala de oração e eu fico um pouquinho ali, uns 15 minutinhos para as 18 horas, tá muito bom. Há um mover de Deus abençoado. Há um mover de Deus quando nós ouvimos louvores, nossa boca enche de riso, nosso coração vai se enchendo, feito uma bexiga, enche, pum! De repente você não sabe onde mais você fica, porque ali é um momento nosso,
individual com Deus, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração, é o nosso momento íntimo com Deus abençoado. Agora, já há 2 domingos eu vejo um mover do Espírito Santo abençoado. Antes de começar o culto às 18 horas. Então, abençoados, foi muito bom. Vamos continuar. Tito 2. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, Maria. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Sadios na fé abençoada, na fé naquilo que Cristo fez. Quando Maria, a ministra de Cristo, estiver falando, presta atenção na palavra do Senhor. 3, as mulheres idosas semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, né? Acusando, falando, fofocando, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Mestras no bem. Somos ministros de uma nova aliança. As mulheres idosas, quantas mulheres idosas eu vejo por aí, abençoado, que, olha, nunca leu isso daqui. Nunca leu a Bíblia. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias. Eu creio em Deus, eu vou à igreja. Nunca leram este apostolado para as mulheres. Senão elas não estavam dadas ao vinho da terra, à libertinagem. Tu, porém, Maria, tu, porém, fala da sã doutrina. O que convém à sã doutrina? Que não sejamos libertinos. Crentes, sim. Livres, sim. Abençoados, sim. Comprados por bom preço, sim. Santificados, sim. Salvos, sim. Não libertinos. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Sem roubar, sem matar, sem caluniar, sem difamar, sem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas, então poderão, olha lá, ó, as mais velhas, né? Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos. Olha, abençoado. Quanta gente está aí dentro de uma casa, não é? Uma bagunça dentro de casa, uma vida. Mulheres que não sabem cuidar do marido, marido que não sabe cuidar das mulheres, não sabe. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos, a serem sensatas. Quero lembrar aqui, abençoado vocês, um fato. Essa semana eu estava comprando na fila do McDonald's, comprando um lanche. E eu estava aguardando a fila, né? E eu atrás ia comprar, estava na fila de compra, porque depois quando a gente compra, eles dão o ticket, né? E a gente vai para uma outra filinha e espera o lanche sair. E aí eu estava nesta fila com o meu cartão, aguardando chegar a minha vez para me poder comprar o lanche que eu queria, não é? E aí, enquanto aquela moça que estava na minha frente, estava conversando lá, né, com a moça lá do caixa, né? Estava fazendo o pedido dela, eu estava assim meio que do ladinho. Quando ela saiu, uma outra moça assim também estava do meu lado. Eu assim, e ela assim, a outra moça assim, e a outra lá no caixa fazendo o pedido dela. Quando aquela do caixa terminou de fazer o pedido e saiu, e foi para outra fila esperar o lanche, essa que estava assim mais ou menos do meu lado, ela pegou e foi na minha frente. Aí eu disse, opa, minha vez, eu já estava aqui. A moça toda estressada, abençoado. Nossa, linda, eu não vi você. E começou a falar umas coisas comigo. Eu fiquei quieta, abençoada.
Ali eu vi aquela moça bonita, uma jovem estressadíssima. Então veio a palavra a mim: ao servo do Senhor não convém contender. Que feio, não é? Eu, uma ministra, e se eu não tivesse a palavra abençoada? Por isso que precisamos ler a palavra, ouvir a palavra e nos santificar e nos circuncidar com a palavra e viver a palavra. Porque se eu podia ter pegado ali, se eu não vivesse a palavra abençoada, aquela menina e nós se engalfiava ali. Ali eu via aquela mulher ali, olha, abençoado, aquela jovem ali, ela, o jeito que ela falou comigo, olha, abençoado. Eu pensei assim, nossa, a vida dessa daí tá ruim ou vai ser muito ruim enquanto Cristo não estreitar o caminho dessa daí, vai perecer muito. Então diz a palavra do Senhor: os meus filhos perecem por falta de conhecimento, não são doutrinadas nessa doutrina, não são doutrinadas com a palavra de Deus. A palavra nos acalma, a palavra, a oração, oh abençoado, o mundo, olha, jaz da carne. Não vou falar igual o João não, porque nós não somos de João, uma longa história isso. Então, abençoado, o jaz do maligno mesmo, que é a carne, abençoado. Sim, porque o inimigo está derrotado. O inimigo é nossa carne mesmo e o diabo está derrotado. Aos seus pés reconheceu, ele reina para sempre, o Cordeiro de Deus e o inferno derrotado. Aos seus pés reconheceu. Então, aos pés de Jesus, a cabeça da serpente foi esmagada, abençoado. Acabou, abençoado. Só a nós e o Consolador na terra. Amém, abençoado. Só a nós e um Deus vivo na terra. Só a nós e o Consolador em nós. Só a nós e Jesus Cristo ressuscitado em sua palavra. Não tem mais em quem jogar mais culpa. Olha essa menina aí, olha, é do diabo, olha isso. Não é, abençoado. É falta de palavra mesmo. Então, uma pessoa abençoada que não escolher. Camisa você escolhe, cabelo o corte do seu cabelo você escolhe. Não é você que escolhe, é Deus quem te escolheu e te elegeu antes da fundação do mundo. Certamente não é você que escolheu a Deus. Eu aceitei Jesus e agora eu mudei. Não, Jesus vai endireitar as suas veredas. Jesus Cristo, a palavra vai endireitar as suas veredas sim. Para você reinar em vida. Para você reinar em vida aqui na terra. Mas a salvação não depende de você escolher Jesus Cristo, abençoado. A salvação depende de Cristo. Dependeu de Cristo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso nós somos salvos, santos e irrepreensíveis diante dele. Então, devemos viver como filhos tal, não é? Então, já pensou, abençoado, se eu tivesse revidado aquela menina? Mas eu lembrei da palavra, o Senhor me lembrou da palavra, o Espírito Santo me lembrou da palavra. O Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo vos lembrará todas as coisas. E aí a gente retrocede. Porque tem alguns que querem falar, parece que fica engasgado. Ai, da carne eu não morro. Não morre mesmo, abençoado. Mas também não reina em vida. Porque tá vomitando tudo. E aí eu fiquei pensando, a vida de muitos estão daquele jeito, igual daquela menina. E um servo do Senhor, se não, foi falado no ministério domingo, e ao servo do Senhor, se não saber escolher um marido, um noivo, e muita gente vai para a igreja, não é? Por causa de emprego. O que Deus não suporta é um filho interesseiro. Filho que só honra a Deus com os lábios. Filho que só fica fazendo petição. Não sabe agradecer. Só sabe pedir a Deus. Pedir e pedir e pedir e pedir e barganhar, barganhar e barganhar. Eu faço um jejum para isso. Eu faço um jejum para aquilo. Eu faço e o Senhor faz para mim. Deus é tão misericordioso, abençoado, que não precisa
Não precisa dessa barganha, não precisa. Se eu sou o Senhor, aonde é que está a minha honra? Diz o Senhor em Malaquias 1:6. Então, abençoados, por isso que não fazem uma escolha exímia, correta. Alô, Deus não está ouvindo orações de pessoas que vai a outros deuses procurar uma revelação. Pessoas que vão a homens que não têm revelação, porque o único Deus que tem revelação e poder sobre nós é o próprio Deus. O próprio Deus, bendito seja o Deus de Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Este é o único Deus que tem a resposta para nós. Quando fizerdes as coisas, abençoado, fazer de todo o seu coração. Entra nos santos dos santos, ora a Deus, que Ele vai te dar uma resposta. Ora a Deus, se você quer, todo mundo quer, como foi dito no apostolado, todo mundo quer algo de Deus. Mas e a honra do Pai abençoado? Fica onde? Porque é o Pai que vai te dar. Porque a fonte é Ele. Alô, a fonte é Deus abençoado. E quem olhar aquela mulher formosa não vai saber que ali é, como é que diz, abençoado? É uma capa da boniteza. Eu acho que é isso daí. Amém? Vamos continuar. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém, e santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas e a amar seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Quantos jovens estão na bebedice, no batuque, na balada, no pancadão, bota aquele som e em tudo. Aí a gente exorta, a gente fala, né, abençoado, quando um jovem dá ouvido, né, a gente fala, né, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra integridade e reverência. Ai, que gostoso ler isso aqui, abençoado, só de ler dá assim uma alegria, olha. Linguagem sã, olha, linguagem sã. Eita, se você continuar nessas obras da carne, vai pro inferno. Você não vai ser salvo, não. Alô, abençoada. Há mais de 2000 anos nós nascemos debaixo da graça de Deus, não por obras, mas sim por aquilo que Cristo fez, abençoada. A salvação está em Cristo. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário, a carne, nós já sabemos que o adversário é a nossa carne, é aquele que vai contra, é o opositor. Você está abençoado com toda sorte de bênção, o diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14, não é bem assim não, esse é o adversário. Não aceita, não compreende, é contra as coisas que Cristo fez. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Sabe o que é isso, abençoado? É você estar com a palavra na mente, na boca e no coração, bem junto, né, de você. Aquele dia, abençoado, eu poderia ter sido envergonhada. A minha carne
poderia ter me envergonhado, porque a carne é o meu adversário, a carne é o nosso adversário. Ela vai contra as coisas de Deus. Se eu tivesse enfrentado aquela menina, pelo que ela me falou, é linda, assim, um ar bem, sabe, abençoada. Eu não vi linda, sabe aquele... Então, abençoada, a minha carne poderia ter me envergonhado. Por quê? Porque, sabe por que não envergonhou? Porque a palavra do Senhor estava na minha mente, no meu coração guardado. Ao servo do Senhor não convém contender. Olha, então, abençoado, nós vamos ser mais que vencedores nessa hora. Por isso a palavra diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Linguagem sã e irrepreensível. Não é dizer abençoado, nossa, ela xingou, ela fumou, ela bebeu, ela é dada a muito vinho, perde a salvação, era salva, agora não quer mais, agora tá aí prostituindo e adulterando, e salvação tá em Cristo, a salvação não se perde. Amém? S. Salvo, sempre salvo. Deus não é homem para que minta. Amém? Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo. Se o pastor pregou a palavra, foi porque o Espírito Santo trouxe. Que palavra! Se o pastor trouxe aquela palavra, foi porque o Espírito Santo trouxe. E é bom que nós sejamos obedientes aos nossos senhores. Abençoados, não faz um serviço só quando o seu dono chega, não. Quando o seu senhor chega, não. Trabalha direitinho na sua área aí, não é? Porque filho. Então, não seja assim, abençoado, amém? Então, o chefe ainda não chegou e o chefe vai chegar um pouco mais tarde, e aí, né, os ratos começam a fazer a festa. Não devemos ser ratos, devemos ser filhos de Deus obedientes na presença de Deus e na presença do nosso Senhor. Na presença dos senhores, amém, abençoado? Devemos ser uma pessoa só, amém? Não com duas caras, nem com duas bocas. Não é abençoado, nem com duas bocas. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo. Olha, hoje eu tenho essa tarefa para você fazer. Mas eu não vou fazer porque é a vez do fulano fazer. Abençoado, você não tem um salário no final do mês? Não furtando, antes mostrando perfeita lealdade. Deus é fiel conosco, né, abençoado? A gente também deve ter fidelidade, né, com os irmãos. Amém, abençoado? Não furtando, antes mostrando perfeita lealdade, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Amém? Por essa palavra abençoada. Então, as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não jogando piadinhas umas para as outras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então, poderão ensinar as mulheres mais novas. Então, se uma mãe, né, ela tá andando nos caminhos do Senhor, né, aqui como eu tenho, né, sou mãe de duas crianças, uma criança de 26 e um de 20. Então, abençoado, eu aprendo aqui para mim poder, né, ensinar as minhas crianças, amém, abençoado. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém, abençoada? Essa é a palavra, não é? Que o Espírito Santo me deu para me falar com vocês. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Um abraço e até o próximo apostolado. Abençoado de Deus, filho de Deus. É isso aí, irmão. É isso aí. É isso aí. Graça e paz, irmãos.